Oi, gente! No vídeo de hoje eu finalmente vou fazer um tour pelo meu Notion pessoal com vocês. Eu vou mostrar basicamente tudo que eu organizo no meu planner digital. Eu utilizo o Notion há mais de 3 anos e eu organizo absolutamente tudo na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, dentro dele. Eu criei esse planner para facilitar a minha vida e eu espero que possa ajudar vocês de alguma forma também. Para quem quiser, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Para quem não me conhece, eu me chamo Rebeca e por aqui a gente fala um pouquinho sobre produtividade, livros, Notion e também organização e crescimento pessoal. O que é o Notion? O Notion é uma ferramenta onde a gente consegue criar anotações, organizar informações, criar páginas dentro de páginas, assim, de forma infinita. Ele é uma ferramenta all-in-one, que a gente chama, porque a gente consegue centralizar tudo o que a gente quiser dentro dele. Então, eu, por exemplo, organizo todas as áreas da minha vida dentro do meu Notion e também algo que eu acho assim incrível é que a gente consegue integrar todas as páginas que a gente quiser de uma forma fácil e que também nos ajuda demais na nossa produtividade e também organização. Existem outras ferramentas como Trello, Evernote, Asana, mas sendo muito sincera e também puxando sardinha pro meu queridinho, o Notion é uma ferramenta que engloba tudo que essas outras ferramentas têm e mais um pouco. E uma das coisas que eu acho mais incrível do Notion são as bases de dados e as diferentes formas que a gente tem dessas mesmas bases. Então, eu vou mostrar para vocês mais para frente como que eu organizo, né, como que eu faço as minhas bases de dados. Aqui no Notion, a gente consegue personalizar tudo da nossa página. Então, a gente consegue alterar o ícone, colocando emojis, ícones próprios do Notion, e também subir, né, ou baixar algum arquivo e colocar ele como ícone. A gente também pode personalizar a capa. O Notion já tem alguns padrões, mas a gente também pode subir o que a gente quiser. Mas geralmente eu escolho as minhas capas no Unsplash, porque as imagens são muito lindas e tem uma ótima definição. Ao clicar nos 3 pontinhos aqui em cima, você consegue alterar a fonte. Geralmente eu uso a padrão, mas ele tem essas outras 2 opções que são super fofas. E você também consegue aumentar ou diminuir o texto e alterar a margem, condensando mais o texto ou não. Eu, pessoalmente, prefiro utilizar com a margem total da página. Bom, então eu vou compartilhar aqui com vocês o meu planner digital no Notion. Essa daqui é a página principal, assim que eu abro o meu planner. E logo aqui de cara, eu tenho 3 atalhos que eu utilizo bastante se eu tô pelo celular, que é a minha caixa de entrada, criar uma nova tarefa ou criar uma nova anotação. Aqui eu tenho uma área de lembrete de coisas importantes, né, que eu preciso, dar uma olhada durante o dia. E logo aqui eu tenho o meu menu principal, que são basicamente todas as minhas páginas que estão dentro desse planner. Então, eu vou entrar com detalhes, para mostrar para vocês cada uma delas, mas como eu falei para vocês, eu gosto, né, e eu amo o Notion por isso. Eu centralizo tudo da minha vida aqui dentro. Então, tudo que eu acho que é válido para mim, tá aqui. E eu vou compartilhar isso com vocês. Mas, seguindo aqui nessa minha página principal, eu consigo ver o meu hábito diário. Então, todos os dias entra um novo card para mim, desse daqui, com os meus hábitos. Aqui eu gosto de deixar quais são os meus projetos em andamento, que estão em desenvolvimento. Aqui embaixo eu tenho as minhas tarefas, então eu gosto de dividir, né, entre a minha tarefa, qual é o status da tarefa, o prazo dela, a prioridade, se ela é urgente, alta, média, baixa prioridade ou se é para daqui a em algum dia, e a categoria,
dessa tarefa e o projeto que está relacionado. Eu fiz um vídeo também sobre como eu organizo a minha semana e eu vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem, para quem não assistiu e quiser entender um pouquinho mais de como que eu me organizo. Mas seguindo aqui, embaixo eu tenho as tarefas com alta prioridade ou que são urgentes. Então, elas vão sempre aparecer aqui. E aqui embaixo vão aparecer as minhas tarefas que eu tenho que fazer naquele dia. Então, as tarefas do dia de hoje. E aqui do lado eu deixo quais são as minhas metas atuais, né, que estão em andamento também. E por fim, eu, no final da página, gosto de deixar essa visualização da semana. Aqui eu tenho um calendário, né, para poder me situar, mas eu gosto de ver a minha semana. Então, eu tenho tanto a minha visualização das minhas tarefas, quanto a visualização da semana dos meus hábitos. E se eu tiver que falar aqui de qualidades do Notion e de tudo que eu gosto no Notion, esse vídeo não vai acabar. Mas uma das principais coisas é que tudo aqui é personalizável. A gente consegue deixar tudo com a nossa carinha. E eu acho que isso é muito importante. Isso daqui precisa ser um ambiente confortável para gente, que a gente sinta prazer também de estar entrando, né, nesse sistema, nesse planner. Então, agora chegou o momento. Eu vou mostrar um pouquinho de todas as páginas aqui para vocês darem uma olhada. Então, começando aqui pela página de projetos. Eu gosto, né, de deixar sempre uma capinha que me traga alguma referência ou alguma inspiração. É, eu gosto também, né, de colocar aqui o status do projeto, se é uma ideia, se eu ainda não iniciei, se o projeto está pausado, se está em andamento, se ele está arquivado ou concluído, quando que ele foi iniciado, se ele é de revisão diária, semanal ou mensal, a categoria desse projeto. Aqui vão aparecer as tarefas que eu relaciono a esse projeto, quando ele foi concluído e o progresso desse projeto. Esse daqui é um template, né? Então, todos os meus projetos, eu personalizo eles dessa forma. Eu gosto de deixar aqui o objetivo do meu projeto, se eu quiser deixar aqui algum lembrete, quais que vão ser as tarefas desse projeto, então elas vão aparecer aqui. Se eu quiser colocar alguma inspiração ou referência, e quais foram as reflexões e os aprendizados que eu tive durante esse projeto. Entrando aqui na parte das minhas tarefas, como eu falei para vocês, eu gosto de ter uma visão semanal, tanto em formato de calendário, quanto em formato de quadro mesmo, né, por status. Então, eu gosto de ter essas duas visualizações. Aqui embaixo, eu deixo uma visualização geral das minhas tarefas em tabela mesmo. E aqui eu também tenho algumas outras visualizações dessa mesma base de dados. Aqui eu tenho, vão aparecer, né, no caso, as tarefas ou de baixa prioridade ou que são tarefas para algum dia. Tô entrando aqui na parte de metas. Eu também gravei um vídeo mostrando um pouquinho sobre as minhas metas, o meu vision board, mas vou compartilhar aqui com vocês também. Então, eu gosto de deixar a palavra que vai direcionar o meu ano. Eu deixo uma frase assim que eu escrevi sem muitos detalhes, escrevo o que vem na minha cabeça, sobre o meu propósito, do que eu quero, né, para esse ano. Aqui embaixo eu deixo o meu vision board, então tô compartilhando aqui com vocês. Aqui eu tenho todas as minhas metas. Esse não é um vídeo, né, de metas, então eu não vou me prolongar demais, mas basicamente aqui eu tenho a minha meta, qual é o status dessa meta, a categoria dela, qual é o progresso, para qual trimestre eu quero atingir essa meta e quando ela foi concluída. Então, aqui embaixo também tem uma visualização, né, para me trazer mais inspiração. Logo aqui embaixo, eu tenho quais ações eu preciso fazer para atingir as minhas metas, né, e os meus objetivos. Aqui são as minhas conquistas do ano, né? Como eu falei no meu vídeo de metas,
Eu acho muito importante a gente não ficar no mundo do Pinterest. Eu acho que é importante a gente ser muito grato pelas nossas pequenas e grandes vitórias, que às vezes a gente deixa passar no dia a dia, mas que a gente precisa ter gratidão, né? Por tudo que a gente conquistou. Então, eu pego pelo menos uma foto, né? Assim, uma conquista de cada mês do ano. Então, no mínimo, eu teria que ter 12 fotos até dezembro. E eu não me limito a isso, né? Coloco várias fotos que eu acho que são importantes pra mim, que mexeram comigo esse ano. E aqui embaixo eu deixo as minhas metas que eu já alcancei. Bom, e voltando aqui, eu tenho uma página só para anotações. Eu deixei ela aqui vazia, mas eu faço muita anotação no meu caderninho, né? Eu tenho um diário, eu escrevo nele todos os dias, mas eu acho que é importante, né, a gente ter esse, esse local que a gente sabe que a gente pode, enfim, despejar tudo ali o que a gente quiser. Então, eu deixo mais essa parte para quando eu não estiver em casa com o meu caderninho, porque se eu estiver em casa, eu pego ele e escrevo na mão mesmo. Mas aqui eu tenho uma base de dados, né, para poder organizar essas anotações. Então, eu coloco o que eu quiser escrever, a data, né, e como eu estou me sentindo. Então, deixo aqui algumas emoções e sentimentos. Então, aqui eu deixo também ideias de coisas em geral, nada muito filtrado. Se eu tiver alguma reflexão, eu deixo aqui. E aqui eu também deixo algumas citações que eu gosto. Mas, como eu falei, eu tenho o meu caderninho físico. Eu acho que o planner digital, ele ajuda a gente, assim, em 1 milhão de coisas. Mas tem certas coisas que eu ainda sou meio. Ah, eu não sei. Eu gosto de escrever na mão mesmo, na caneta, ficar com o meu dedinho mindinho sujo de caneta. Enfim, essa questão de anotação eu gosto de ter no meu caderno. Mas se eu tô na rua e não tô com meu caderninho, eu uso essa página aqui. Eu vou para a minha página de rastreador de hábitos. Então, eu deixo essa frase do James Clear, de autor, né, de Hábitos Atômicos, e essa frase, assim, é sensacional. O sucesso é o resultado dos nossos hábitos diários. Então, eu tento manter isso, né, na minha cabeça todos os dias. Eu tenho alguns hábitos aqui, né? Aqui na minha página de rastreador, eu tenho uma visão semanal, a visão mensal e a visão de tabela mesmo, né? Porque às vezes a gente precisa editar alguma coisinha, então eu deixo ela ali também. Mas eu geralmente vejo mais pela minha página central mesmo. Bom, indo aqui para minha biblioteca, é uma das minhas páginas favoritas, porque, enfim, acho que vocês já perceberam um pouquinho, né? Mas eu amo ler, então eu tô organizando toda a minha biblioteca aqui pelo Notion. Como eu já falei, né, em alguns momentos, eu leio demais e eu leio muito pelo Kindle. Então. Nem sempre, né, eu tô com livros físicos e que eu possa organizar na minha estante. Agora que eu voltei da Bienal, eu realmente tô feliz, com o coração quentinho, que eu tava com saudade, assim, de ler livros físicos, mas estava me segurando até a Bienal do livro para poder aproveitar as promoções de lá. Então, eu tava lendo muito, muito, muito pelo Kindle e para não perder essa visão de biblioteca, eu dou uma organizada nisso aqui no Notion. Então, aqui eu tenho as minhas leituras, né? Do que eu estou lendo nesse momento. Aqui, as minhas próximas leituras, que eu tenho muitos livros, assim, tem até mais livros que eu quero adicionar nessa lista que eu quero ler. Então, acaba que eu preciso dar uma selecionada nas minhas próximas leituras, que aí eu não fico perdida na quantidade de opções, porque, gente, sou libriana, então ter muitas opções, ter muitas escolhas me deixa doida. Aqui são os meus livros favoritos, então os livros que eu coloco 5 estrelas aparecem aqui.
Aqui são livros de uma forma geral, né, que eu quero ler, e aqui vão aparecer os meus livros lidos. E aqui embaixo eu tenho essa visualização, dos livros. Então eu tenho o nome do livro, o autor, o status, né, dessa leitura, qual é o gênero, a tag eu deixo se eu li pelo Kindle ou se é o livro físico. Aqui eu coloco as páginas totais, quando eu iniciei o livro, as páginas lidas, que daí, automaticamente, né, a gente vai ter o progresso da leitura, quando eu finalizei e a nota para esse livro. Bom, então essa é a minha página de filmes e séries. Aqui eu organizo tudo que eu já assisti, o que que eu quero assistir. Se eu recebi alguma indicação, eu também organizo aqui, logo no começo, né? Eu tenho uma listinha, de fila, assim, né? O que seria para eu assistir, né? De uma próxima vez que eu for parar para assistir alguma coisa. Aqui são atalhos para eu criar um novo filme, uma nova série. Eh, Aqui eu tenho essa visualização para poder ver, né, bonitinho, o que que está para assistir, o que que eu já assisti, favoritei, mas no caso, eu estou começando a alimentar essa página, porque eu já assisti Lilo e Stitch, então eu não mudei o status. Mas e eu não dei nota também, né. Eu vou gente, Lilo e Stitch fugir um pouquinho, né, do assunto, mas é um dos meus filmes favoritos, o desenho, porque o live action eu não gostei muito, então eu vou dar 3 estrelas. Mas enfim, aqui embaixo eu tenho uma visualização de tabela também desses filmes e séries, né, eles estão ordenados pela categoria. Eh, Aí eu tenho a categoria, filme, série, documentário ou algum outro, o status, o gênero, qual é o streaming, porque isso ajuda bastante, né, na hora de procurar para assistir. Qual é a data que eu assisti, a nota, e se eu quiser deixar alguma observação aqui do lado, eu coloco também. Aqui eu tenho uma parte financeira. Eh, Como eu já mostrei para vocês, né, algumas vezes aqui nos vídeos, uma das minhas metas desse ano é ter mais organização financeira. Então, eu criei essa página justamente para poder me ajudar, né, me dar um empurrãozinho para eu poder me organizar melhor. Então, aqui eu tenho um atalho, né, de entrada e saída, que basicamente quais são algumas contas mensais que são fixas, o nome, né, da conta, o valor, o vencimento, a data do pagamento e a categoria dela, né. A partir do momento que eu dou um check, ela vai sumindo da minha página e todo começo de mês eu dou um reset e volta, as minhas contas, né, porque tem algumas contas que são com vencimentos diferentes, então isso me ajuda bastante a eu já tirar da minha vista o que que eu já paguei. Aqui embaixo, eu gosto de deixar, uma visão geral, assim, de registro financeiro mesmo. Então, coloco a data, o que que eu gastei, né, qual foi o gasto, o valor, a forma de pagamento, clicar aqui, o tipo, né, se foi uma receita ou se foi uma despesa, e a categoria desse gasto. Aqui, né, se eu colocar que foi uma receita, ele vai aparecer aqui, e se eu colocar uma despesa e colocar o tipo aqui, ele vai aparecer aqui em despesas e vai adicionar, né, o somatório. Então, controle de cartões. Então, eu deixo aqui qual é o limite do meu cartão, a data do fechamento e a data do vencimento. Se tiver alguma observação, eu deixo aqui do lado. E também aqui o controle de parcelamentos. Aqui em lista de desejos, eu gosto de organizar os itens, né, que eu tenho vontade de comprar. Aqui eu tenho algumas categorias, né, para esse item, o preço, alguma observação que eu queira colocar, o link, né, desse item e aqui o status dele. Aqui eu também gosto de organizar quais são as minhas viagens, né, dos sonhos. Então, essa daqui, no caso, eu já realizei. Então eu acho isso bem legal de organizar as viagens e colocar principalmente fotos, né, então isso nos dá mais ânimo de correr atrás para, enfim, se planejar e fazer acontecer. Essa página de acessos facilitou demais a minha vida, porque, gente, hoje em dia a gente cria tanto login e senha
para diversos acessos, né, que a gente precisa fazer. Só que assim, geralmente eu crio uma senha padrão para tudo, mas nem sempre a minha senha funciona, então eu tenho que criar outras. E aí eu, enfim, me perdia. Falava, meu Deus, qual é a senha disso? Eu não lembro. Aí tentava a senha, não ia. Então, eu criei uma base de dados só para eu poder organizar as minhas senhas, separadas por categorias. Uma de streaming, de redes sociais, de ferramentas, né, de banco, ferramentas de trabalho e outros. Bom, aqui na minha página de saúde, gente, só um adendo, né? Tem certas coisas que eu acho que são muito pessoais, então acaba que eu coloquei algo meio genérico, mas só para mostrar para vocês mesmo, né, como que eu organizo. Isso daqui é meu mesmo, mas também tem certas coisas que, na minha visão, são pessoais. Então eu coloquei, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para, enfim, só colocar como exemplo e vocês entenderem. Mas aqui é onde eu organizo as minhas consultas e os meus exames. Então, eu tenho uma base de dados, de consultas, porque, enfim, a gente precisa se cuidar. E eu deixo o status, né? Se ele tá em dia, se já tá agendado, se eu preciso marcar a consulta, qual o nome do meu médico, a especialidade, quando que é a minha próxima consulta. Telefone, endereço, a última consulta, a frequência que eu preciso ir nesse médico. Se solicitou algum exame, eu também coloco aqui. E aí vem pra cá, né, pra parte de exames médicos, que eu deixo se tá pendente, né, que eu preciso fazer, se ele já foi agendado, se eu já fiz e se eu já entreguei, né, o resultado pro médico. Aqui eu deixo o nome do exame, o tipo de exame, a data, qual consulta está relacionado. Aqui eu anoto brevemente o que o médico falou sobre o exame, e aqui eu também gosto de anexar o arquivo para não perder, porque, enfim, a gente às vezes perde, né? Então, pensando em não perder, eu coloquei uma propriedade de arquivo para justamente já deixar ali centralizado também. Bom, essa é a minha página de atividade física, é onde eu monitoro as minhas atividades. Eu gosto, né, de fazer musculação, eu faço balé, então eu gosto de deixar aqui também para poder ver o que que eu tô fazendo durante a semana. Eu deixo aqui, né, a data do treino que eu fiz, qual foi o treino, o tipo de exercício, então eu tenho aqui algumas categorias. Eu gosto de visualizar isso daqui durante a semana e ver aonde eu tô, me exercitando. Progresso físico, tanto o progresso corporal, que é as medições mesmo, né, do corpo, quanto progresso de força. Então, como eu falei, né, isso daqui é mais para musculação, mas pode ser adaptado para todas as atividades. Então, indo para minha página de estudos, eu gosto, né, de fazer cursos online e aqui eu centralizo todas as minhas anotações dos cursos. Eh, então eu estou fazendo, né, atualmente um curso de organização financeira e o meu de espanhol, estou iniciando. E dentro de cada curso eu tenho algumas informações, tanto do acesso, alguns links. Sempre que eu criar aqui uma nova aula, vai aparecer aqui dentro de aulas do curso. Deixo também a visualização das anotações para ficar mais fácil. Eu tenho o status da aula e aqui eu deixo o nome da aula, a data que eu assisti, algum material complementar, se eu quiser adicionar, agenda de estudos, né? Que no caso é uma parte de revisão. Então, todas as aulas, né, que estiverem para revisar ou que estão em revisão vão aparecer aqui. Tanto aqui, como calendário, né? Ou como tabela, que aí eu consigo ver de uma forma geral. Bom, aqui é a minha página de conteúdos. É uma página que eu ainda estou criando, mas aqui eu tenho uma parte de planejamento, né? De vídeos. Porque, no caso, eu estou criando conteúdo para o YouTube, mas eu pretendo começar a criar conteúdo tanto para o Reels como para o Shorts. E também eu tenho essa vontade de escrever para blog, então eu também tenho aqui um planejamento, né, para posts para o meu blog.
No de vídeos, eu deixo uma visualização do que eu preciso fazer, né? Se eu preciso gravar, escrever. Então, aparece tudo que eu preciso fazer e que está em andamento nessa aba aqui. Aqui vão aparecer tudo filtrado, né, pelas minhas ideias. E aqui os meus vídeos que já foram publicados. Então, para mostrar para vocês, né, eu tenho alguns status aqui, e aí as bases de dados vão se organizando referente a isso. Aqui no blog, a mesma coisa, então eu tenho uma área só de ideias, aqui nessa parte, né, vão aparecer o que eu preciso escrever, o que eu estou escrevendo. Por enquanto eu não estou escrevendo nada, mas quando eu for escrever, vai aparecer aqui, e aqui o que foi publicado. Eu também deixo, um checklist, né, para a semana, vamos assim dizer. Então, segunda, eu pretendo planejar o roteiro do vídeo, pesquisar, né, sobre o tema. Para terça, eu gravar e pensar em conteúdos a partir desse vídeo. Para o Reels e para os Shorts. Na quarta, eu quero editar o vídeo, né? Criar a thumb, a descrição. E na quinta, postar o vídeo. Então, assim, esse, por enquanto, é o meu mundo ideal. A gente está trabalhando para poder fazer, né, se tornar realidade, mas no começo é assim mesmo. Mas isso daqui é para me dar um norte. E por fim, mas não menos importante, aqui eu tenho uma página com o meu marido. A gente organiza algumas das nossas coisas aqui nessa página. A gente organiza ideias, coisas que a gente quer fazer, nossas finanças. Então, a gente gosta de deixar tudo organizadinho aqui também. Mais eu do que ele, mas ele, mas ele entrou nessa comigo. Então. Basicamente, é isso. É só isso tudo, gente. Mas, como eu falei, né? É uma página muito completa. Para mim, ela abrange tudo que eu queria organizar para minha vida. Ter esse planner digital me permite ter paz na minha cabeça, porque a minha ideia aqui é simplificar a minha vida. Então, eu consigo ter clareza no que eu preciso focar, quais são as minhas prioridades, no que eu estou trabalhando, né, os meus projetos, quais são as minhas tarefas, o que eu preciso fazer hoje. Eu organizo a minha biblioteca, as minhas metas, eu organizo tudo da minha vida está dentro do Notion. E eu também consigo ter mais tempo, por ser mais objetiva no momento que eu for fazer as minhas tarefas, de eu já conseguir saber o que eu preciso fazer e priorizar. Tudo isso porque eu tenho um lugar organizado. Além disso, eu fico tranquila por saber que eu não vou perder nenhuma informação. Eu não deixo as minhas informações, cada uma em um lugar, não deixo elas se perderem no meio de papéis e, enfim, bloco de notas, porque eu já tenho o hábito de realmente centralizar tudo em um lugar só. E isso me traz paz. Eu consigo ficar tranquila de que realmente tudo que eu tô pensando, minhas ideias, meus afazeres, compromissos, eles estão organizados, que basta eu entrar na minha página que eu vou achar. Se vocês estão buscando formas de se organizar, eu indico de olhos fechados o Notion. Ele é uma ferramenta bem intuitiva, é fácil de utilizar e, como eu falei, ele consegue centralizar tudo que a gente quiser dentro dele. E se vocês gostaram do meu planner, eu fiz ele com muito carinho. Eu criei ele realmente para trazer mais produtividade e organização na minha vida. Eu realmente utilizo ele todos os dias e eu espero que ele possa ajudar vocês também de alguma forma. Então, para quem quiser, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. E muito obrigada por assistirem. Até a próxima!